Estamos de volta com o programa Visão Crítica. Hoje nós estamos conversando com o deputado Valderney Avelino, do PFL do Amazonas, vice-líder do partido aqui na Câmara. Deputado, agora vamos comentar as novidades sobre esse conflito comercial com a Argentina. O presidente Lula ontem teve uma oportunidade de encontrar-se com o presidente Kirchner. Está aqui, foto em todos os jornais. Lula e Kirchner buscam seus lugares na coletiva dos chefes de Estado do Mercosul no Iguazu Grande Hotel. Após a ameaça protecionista da Argentina, presidentes selaram uma trégua. Quer dizer que agora a gente já... Aqui é outra foto. Isso aqui, Tereza, é o seguinte. Vai ter sempre problema enquanto não se resolver problemas e questões inerentes às economias desses dois países. E isso é normal, porque um processo de integração não se dá da noite para o dia. Esse processo do Mercosul começou em 1993 e, a partir de lá, já foram feitos vários avanços, realmente, mas nós precisamos, para chegar no nível de uma União Europeia, demora muito. E lá, muitos recursos dos países ricos foram investidos nos países menos desenvolvidos, para trazer todo mundo para o mesmo nível. Nós aqui somos uma economia podemos dizer assim, de países em desenvolvimento, onde nós temos vários conflitos. O Brasil priorizou a Argentina durante a década de 90, a transferência de compras de outros países para a Argentina foi um fato, a balança comercial que antes pendia para o Brasil passou a pender positivamente para o lado da Argentina. Depois veio a crise, o Brasil estava arrumado e voltou a pender positivamente para o lado do Brasil. Como a Argentina está se recuperando dessa crise por que passa, é claro que de vez em quando vão surgir esses problemas que a mesa de negociação é que vai dirimir, já que não há uma instância superior, uma instância, digamos assim, judicial para se resolver os contenciosos. Então, a mesa de negociação é um caminho certo. Diz aqui o Valor Econômico que Brasil e Argentina acertaram ontem a realização em 2 semanas de um encontro ministerial para tentar coordenar as políticas industriais dos dois países na tentativa de estabelecer uma estratégia capaz de amenizar seus conflitos na área comercial. E isso também está afetando muito o meu estado, o estado do Amazonas. O que tem a ver com isso? É porque, Zona Franca. Lá o Amazonas é o produtor brasileiro de produtos eletroeletrônicos, de entretenimento. E a nossa exportação para a Argentina está prejudicada, porque de vez em quando eles criam esses problemas, sobretaxam os nossos produtos, e nós temos acordos bilaterais. A Argentina também tem uma Zona Franca em Terra do Fogo, e tem acordos nas 2 zonas francas. E agora, a coisa evolui e depois retrocede. Mas isso é como eu disse, é a mesma denunciação para resolver. No capítulo aí esse trabalho, né, que finalmente se faz no país, que a gente percebe aí há um consenso de que o fim da impunidade, né, está cada vez mais próximo. Pelo menos nesses crimes de colarinho branco a gente tem visto. Temos aqui uma novidade que se refere ao Banco Econômico. Calmon de Sais, condenado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, aplicou a Ângelo Calmon de Sais, dono do Econômico, a pena máxima. O banqueiro não poderá exercer cargo de administração em companhia aberta por 20 anos. Já é alguma coisa. Pois é. Novidades também aqui na questão da máfia do vestibular, primeiro JB aqui. O chefe da quadrilha que fraudou vestibulares em 8 estados movimentou 2,7 milhões nos últimos 2 anos. O empresário Jorge Nascimento Dutra, foragido, guardava dinheiro em contas pessoais e da mulher. A Polícia Federal está investigando também, já vai pedir à Justiça aqui em cima, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 500 proprietários de postos de gasolina no Rio, na Baixada Fluminense, na região dos Lagos. Os estabelecimentos foram listados a partir de notas fiscais apreendidas em depósitos clandestinos de combustíveis fechados na terça-feira em Barra Mansa. A Polícia Federal está trabalhando bem, né? Por falar em combustíveis, eu vejo aqui no estado de São Paulo que o petróleo volta a custar $40 o barril. E isto é uma notícia ruim, porque vai puxar alguns preços, obviamente,
cria dificuldades, Mais aumenta o combustível. Se aumentar o combustível, aumenta tudo. Aumenta tudo. E aí a inflação vai ter um aumento, que é lamentável. Já temos aí o aumento do telefone também, né, aumento das tarifas. Os preços públicos vão começar a ser aumentados, aí puxa a inflação para cima, que é ruim. Aí essas boas notícias aqui... Aí as boas notícias. Vamos fechar a semana. Uma semana com essa boa notícia. Falando em boa notícia, temos também a estreia do Brasil na Copa América. Uma bela estreia, com uma vitória suada, porém. Toda vitória é vitória. Futebol, pelo pouco que eu entenda, é bola na rede, né? É bola na rede. Parece que no último minuto, num cine festejo, o pênalti desperdiçado pelo chileno Sebastián González na vitória de 1-0 do Brasil na estreia da Copa América. A seleção retorna a campo domingo contra a Costa Rica. Quer dizer, os torcedores sofreram, mas tiveram aí uma recompensa no último minuto. Ainda bem que eu nem vi esse jogo. Muita gente não viu, terminou tarde também? Terminou tarde. Vão fazer o gol só no último minuto, né? Está aqui uma outra notícia ainda no capítulo dos esportes. Eurico prega motim de vascaínos contra o Fla. Irritado com a exigência do Flamengo em garantir o mando de campo no clássico de amanhã, o presidente do Vasco propõe a rebelião dos torcedores. Como a maior parte da renda do jogo ficará no caixa rubro-negro, Eurico Miranda sugere aos vascaínos que boicotem as arquibancadas do Maracanã. Você ouviu isso? Ouvi, eu sou vascaíno. Mas e aí? O Eurico Miranda vive aprontando. Era nosso colega aqui, não se elegeu na última eleição e continua aprontando. Eu acho que realmente nós precisamos buscar dirigentes que tenham mais compromisso com o futebol para que nós possamos ter clubes mais eficientes e trazer mais eficiência para o futebol. Isto o Brasil está precisando. Quando você vê uma Eurocopa, quando você vê os clubes europeus e vê os clubes brasileiros aqui da América do Sul, só o talento do jogador brasileiro é que supera toda essa desorganização. Verdade. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Então terminamos aqui com a imagem do Luiz Fabiano, que fez o gol aos 45 minutos do segundo tempo, derrotando o Chile na primeira partida da Copa América. Encerramos então a sexta-feira de alto astral, com essas boas notícias aí na economia, no futebol, e torcendo que o Brasil faça bonito também no jogo contra a Costa Rica, então. É isso aí, vamos lá. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Nós agradecemos também a vocês aí em casa, pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana. E até segunda.